Ao vivo. Estamos no ar? Sim. Boa tarde. Boa tarde, doutor Danilo. Boa tarde, prefeito. Estamos aqui com o doutor Danilo, nosso secretário de Saúde, e nós queremos, na verdade, conversar com vocês sobre o Plano São Paulo, que foi divulgado agora pelo governador João Dória. Eu tive a oportunidade, doutor Danilo, de participar das reuniões, né, junto com os 16 prefeitos de várias regiões. Então, agora nós vamos explicar um pouquinho para aqueles que estão ainda em dúvida o que vai acontecer a partir do dia 1º e o que ainda nós vamos definir entre amanhã e depois, para publicar também um decreto municipal. Primeiro, dizer a vocês que a minha sensação agora, nesse momento, é que eu estou 30 dias atrasado, né? Há 30 dias atrás, a gente tinha publicado um decreto, na verdade, mais do que 30 dias, né, doutor Danilo? Foi no dia 17. 40 dias. 40 dias atrás, a nossa equipe do comitê tinha feito vários levantamentos, apontamentos, tanto do ponto de vista epidemiológico, científico, técnico, que apontava a possibilidade da nossa cidade, da nossa região, ter a retomada das atividades. Então, chegou 40 dias mais tarde, mas está aqui, chegou, né? E a gente quer compartilhar com vocês o que vai acontecer a partir do dia 1º. Alguns detalhes vocês ainda vão saber, porque nós vamos publicar um decreto, e isso é necessário. Então, o governador publicou linhas gerais, e nós agora podemos fazer um decreto mais rigoroso ou mais detalhado até daquilo publicado pelo governador. Lembra que é o nosso decreto 18.506. Provavelmente vão ficar muito próximo daquele decreto anterior, com a diferença daquilo que a gente chamava de primeira fase, a gente incluía no nosso decreto salão de beleza. E agora o governo não permite a inclusão do salão de beleza. Então, essa é a primeira mudança. Então, o que nós vamos ter de novidades? Atividades imobiliárias estão permitidas, vamos ter os regramentos, as concessionárias, os escritórios, o comércio em geral, shopping center também, que volta, então, à atividade. Essas atividades voltarão a partir do dia 1. A regra para cada um nós vamos discutir ainda ao longo dos próximos dias, provavelmente muito próxima daquilo que nós já fizemos no nosso decreto, que inclusive tinha também suas regras gerais. Foi o decreto de 18.506, de 17 de abril, onde a gente detalhava aqui. O que nós não faremos mais agora é aquela licença provisória, nós vamos fazer a licença e vamos seguir o plano do governo, que, caso seja necessário, vai deixar de ter atividade se nós piorarmos os nossos indicadores. Inclusive, o prazo de análise de 15 dias era o prazo proposto por nós também, na época, no monitoramento. Então, ficamos contentes, porque eu acho que o Plano São Paulo demonstrou, doutor Danilo, a capacidade e eficiência da equipe que estava envolvida quando nós criamos o nosso plano aqui, que deu origem ao decreto. Ficou muito claro com esse anúncio do governador. O nosso isolamento seletivo tem muito a ver com o que foi hoje publicado pelo governo do Estado de São Paulo. Espero que agora a Justiça entenda que é algo bom para a cidade. Eu esperava que já tivesse acontecido há 40 dias atrás, mas agora é hora da gente começar a voltar às nossas atividades. Não do jeito que a gente sempre fez, mas com cuidado. E aí eu vou deixar o doutor Danilo falar um pouquinho mais sobre essa questão dos cuidados e da saúde, enfim. Queria escutar um pouquinho, o senhor representando também o comitê. A gente estava reunido agora há pouco no comitê, aí eu saí antes de acabar para vir aqui conversar com o prefeito. Eu peguei o começo da apresentação do Plano São Paulo e realmente a semelhança é muito grande, né? Tirando essa diferença do salão de beleza, que a gente discutiu bastante quando a gente fez o decreto também, se ele entrava ou não, e aí a gente acabou colocando no decreto o salão de beleza com regras extremamente rígidas, né? Realmente é o sentimento que a gente tem também no comitê, que as mesmas decisões foram tomadas 47 dias depois. Mas é interessante que o Estado entendeu que não dá para ter uma forma só de trabalho no Estado inteiro, né? Tanto que tem regiões mais no interior do Estado que estão numa fase mais avançada do que a nossa aqui do Vale, porque realmente tem menor número de casos, menor ocupação hospitalar, então isso é bastante importante. Como o prefeito falou,
o que a gente considerava normal passa a ter uma outra característica a partir dessa pandemia, né? A gente vê que, por muito tempo, a gente vai ter que mudar o comportamento que a gente tinha antes. E a questão desse isolamento mais seletivo que a gente falava, que agora tem um novo nome, né? Que o nome me fugiu agora. Consciente. Isolamento consciente. Ele vem cercado de regras de higiene, de comportamento, de distanciamento, que a gente já tinha nas nossas regras de permissão temporária. Isso era avaliado depois de 15 dias, né? E também o Estado vai fazer isso. A gente deu uma olhada rápida nas regras que cada setor tem, e acho que a gente pode aproveitar algumas coisas dessas regras que o governador noticiou hoje, e a gente acrescentar no nosso decreto, aprimorando algumas coisas que acho que a gente pode aprimorar do que a gente já tinha. Mas acredito que a base a gente já tem pronta do decreto, que era o que a gente já tinha definido. E que a gente sempre resguardou essa questão. A gente voltar ao que era antes da pandemia é muito difícil, vai demorar bastante. Então, a gente vai ter que ter essa mudança de postura. E, prefeito, uma coisa que a gente identifica pelos números da nossa cidade, né? A população de São José entendeu a importância do isolamento e da mudança de comportamento. Por isso, os nossos dados, os nossos números são tão diferentes da capital, aqui a 80 quilômetros da gente. Realmente, o impacto foi muito grande da compreensão da nossa população diante do que a gente expunha. Então, vamos lá. Vamos repetir de forma resumida. Vamos lá. Então, voltando a partir do dia 1º, atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércio em geral, né, prestadores de serviço também em geral, shopping center também, só que eles deverão seguir regras, que nós vamos publicar no nosso decreto, muito próximo das regras que nós já havíamos publicado neste decreto. Talvez a gente acrescente algo, ou até possa detalhar melhor este ou aquele setor. Salão de beleza ainda não foi permitido e eu não posso fazê-lo, porque eu só posso fazer mais restrito do que o que o governador liberou. Então, ficou para uma segunda fase, justamente aquilo que a gente também chamou de segunda fase, que era bares, restaurantes e similares, que ainda não está permitido pelas condições de monitoramento da região. Então, isso ainda não está permitido. E, por fim, também salão de beleza, que entraria nessa próxima fase da nossa cidade. Não significa também que, se nossos números melhorarem, a gente não possa pular fases também. Isso é permitido. Então, conforme o monitoramento dos casos e todos os indicadores da cidade. Quais são esses indicadores, para quem tiver dúvida, né? Então, estão aqui, ó. Muita gente falou que o índice de isolamento é muito importante, o índice de isolamento, porque ele nos dá números melhores, mas ele não é um indicador. Então, tem taxa de ocupação de leitos de UTI, os leitos de UTI por 100 mil habitantes, a evolução no número de casos, número de internações e número de óbitos. E já vamos deixar aqui avisado para vocês, porque agora nós estamos testando em massa, né, doutor Danilo? E os números de casos confirmados vão aumentar, porque nós estamos testando muito mais, porque nós recebemos os 20 mil kits e agora os sintomas leves passaram a ser testados de novo. Então, o que vai acontecer? O número de casos vai aumentar, mas o número de internações provavelmente não, o número de óbitos, com certeza teremos mais óbitos, mas a questão é ver a velocidade desses óbitos, né? É uma doença grave, os cuidados devem ser tomados, quem puder ficar em casa, fique em casa, e quem for sair para o trabalho, quem tem que ficar alerta, né? E quem precisar sair, fique alerta. Então, esses são os indicadores, não é porque a gente não alcançou um que a gente não vai passar de fase, não é assim. É uma média, um cálculo complexo, muito bem feito, nesse caso, pelo governo do Estado. Então, a gente tem que aqui reconhecer, elogiar e também fazer uma crítica, viu? Vou fazer mais uma crítica aqui. O que, para mim, não ficou ideal, doutor Danilo, é que, na verdade, a nossa região está sendo considerada o que a gente chama de Diretoria Regional de Saúde de Taubaté. Envolve um número gigante de municípios e que tem características completamente diferentes. Eles deviam ter cortado essa região em pelo menos 4 sub-regiões. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Jacareí, São José, Caçapava, Paraibuna, Monteiro Lobato, estamos numa região, inclusive, os serviços médicos são feitos aqui. Então, deveríamos ter um indicador para esta região, separado do resto. Litoral tem uma característica especial, devia ter outro. As cidades da Serra, cidades turísticas,
devíamos ter outros indicadores, Taubaté e Fundo Vale. Então, o ideal seria dividir em 4 regiões, pelo menos, sub-regiões que a gente chama, que a gente teria números ainda mais afinados, porque uma região, na verdade, acaba não influenciando tanto na outra. O que acontece lá em Taubaté, em Cruzeiro, pouco influencia do ponto de vista epidemiológico para São José. Jacareí, Caçapava, sim, os comércios são integrados, tudo isso acontece da mesma forma. Mas, né, é o que nós precisamos seguir, vamos seguir, né, porque isso já nos dá a oportunidade de ver aquela luz de expectativa e de esperança para o futuro. Não acredito, como comerciante, que nós vamos abrir os nossos comércios e vamos encher os comércios do dia para a noite, né? Até porque a situação continua delicada, mas a gente tem já essa expectativa, essa esperança da vida começar a voltar, para que cada um de nós possa também voltar a desenvolver as atividades, aquilo que a gente às vezes fez a vida inteira e estava tolhido da oportunidade de fazê-lo por conta disso. Então agora é hora da gente olhar para frente, né? Eu sempre, com muita transparência, vou dizer aquilo que eu acho bom, que eu acho ruim, do governo federal, do governo estadual, porque o nosso foco é na cidade, né? A gente vê aí um país polarizado, né? Direita, esquerda, toda essa cloroquina, não é cloroquina. A gente tem que pensar na cidade e aí trazer o que a gente tem de melhor com conhecimento técnico. Doutor Danilo, que é o médico, funcionário de carreira e da equipe que está auxiliando ele, multidisciplinar, do comitê. Então, esse era o que a gente tinha para conversar. Doutor Danilo, o senhor quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que é isso mesmo. A questão, outro dado importante, né? Esse número de leitos e número de internações é uma coisa altamente dinâmica. Nós temos projetos no nosso plano de contingência da Secretaria de Saúde, a gente tem a capacidade e já estamos planejando ampliação de leitos, porque a gente sabe que o grande problema do Covid é a falta de leito, que aconteceu na Itália, na Espanha, na França. Então, a gente tem capacidade de ampliar, estamos desenhando essas ampliações e talvez esses números aqui melhorem ainda mais com as ampliações que a gente tem para fazer. E também a rede privada em São José, nós fizemos um estudo, um diálogo com eles, todos os hospitais privados têm capacidade de aumentar leito de UTI, de enfermaria para o Covid. Então, realmente, a nossa cidade é muito bem servida de serviços de saúde e isso faz uma diferença bastante grande quando a gente avalia esses indicadores. E também vão ter um novo anúncio nos próximos dias, ainda de melhoria da infraestrutura de saúde, porque o nosso trabalho não para, sempre investindo em recursos que vão ficar na cidade. Após a pandemia, os recursos vão ficar aqui, diferente daqueles hospitais de campanha que levam o nosso dinheiro embora. Já teremos novos anúncios também sobre isso. Nosso trabalho não para em relação à questão do Covid e a oportunidade também de, com esses recursos que nós estamos recebendo, deixar um legado aqui para a cidade do ponto de vista da saúde. Mas para você que é comerciante, eu vou rapidamente lembrar que você já pode ir se preparando, né? Então, a gente vai ter que ter álcool gel nas portas dos estabelecimentos, vai ter uma limitação por metro quadrado, né? Uma porta, uma janela aberta, a higienização frequente das maquininhas de cartão, até é bacana botar aquele insufilme, né, em cima da máquina, toda vez que alguém usar ir lá e dar uma limpadinha. Então, todas são regras que nós vamos, os caixas e os guichês, preferencialmente, ter uma proteção de acrílico, de vidro, isso ajuda a dar mais segurança para o funcionário. São várias ações importantes de distanciamento, para que a gente possa manter. Da outra vez, a gente já falou a questão de calçadão e de shopping center, o não funcionamento aos sábados, domingos e feriados, isso deve permanecer, né? Então, as lojas do calçadão vão poder abrir durante a semana, normalmente. Do shopping também está permitido, tem regra. O shopping vai ter que ter, preferencialmente, o alinhamento, né, de mão contra mão. Vão proibir promoção, atrair pessoas. A promoção de abertura, teve até um shopping lá no sul, né, que teve uma promoção, aglomerou gente na abertura. Isso vai ser também, não vai ser permitido, né? Então, são detalhes apenas nesta questão muito importante, fazem toda a diferença, do distanciamento social, de higienização, de controle de acesso para esses estabelecimentos. Provavelmente amanhã, até o final da tarde, nossa equipe o comitê vai refinar as regras já estabelecidas e nós vamos publicar um novo decreto que aí sim passa a valer a partir do dia 1º. Então, você já pode ir se preparando, né? O comerciante, escritório a gente já pode dizer, se você puder fazer um horário alternativo, horário bancário para os escritórios ajuda, que aglomera menos gente no transporte público, permanecer em home office quem puder. Então, são
medidas que você vai poder tomar, você que é dono de um escritório, e que pode ajudar ao distanciamento social, né? Se você quiser fazer 2 turnos, de manhã um pessoal trabalha no escritório e o resto em casa, o outro em casa, mas aí fica a seu critério. Nós vamos estabelecer as regras mínimas e depois você pode criar suas próprias regras para manter a segurança ainda maior entre os seus funcionários e, claro, os seus clientes. Então, preparem-se, dia 1º agora, com as regras do governo estadual, passa a ser, então, permitida essas atividades, que eu vou voltar a dizer aqui. Então, vamos lá? Vamos lá de novo. Atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios em geral, comércio, todo tipo de comércio e serviços, e shopping centers. A partir do dia 1º, agora nós vamos dizer qual vai ser a regrinha específica que cada um vai ter que cumprir para garantir a segurança dos funcionários e a segurança dos seus clientes. Certo, doutor Danilo? Perfeito. Então, vamos preparando, comprando álcool gel, comprando os controles, vendo como a sua loja pode fazer o controle da melhor forma possível. Máscara para os profissionais. Bem lembrado, todos de máscara, clientes e profissionais, 100% de máscara. Então, aproveite e se prepara, que dia 1º a gente retoma aí as atividades de um jeito diferente, mas com a expectativa da gente conseguir ir passando juntos por essa fase tão importante, com saúde, né? E tornar a nossa cidade mais viva com a presença das pessoas com cuidado nas ruas. E você que é idoso, tem doença de comorbidade, fique em casa, né? E se você tiver que sair de casa, fique alerta e cumpra as normas e exija dos lugares que você for que eles cumpram também as regras sanitárias. Certo, doutor Danilo? Perfeito. Então, tchau, pessoal. A gente vai voltar a falar na divulgação das regras detalhadas, provavelmente, amanhã à tarde, mas era importante compartilhar com vocês, porque tinha muitas dúvidas em relação ao decreto estadual. Boa noite a todos.